My name is Spider-Man and os discípulos ouvem Cristo. Álbum Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Irmãos amados, a mais importante é acreditar na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. A mais importante é acreditar na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. A mais importante é acreditar na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Tem pessoas que respeitam a palavra de Deus, mas não acreditam na palavra de Deus. Isso está errado. A mais importante é acreditar na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus. O homem deve acreditar na palavra de Deus. O homem deve obedecer à palavra de Deus. A mais importante é acreditar na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus. Tem gente que respeitam a palavra de Deus, mas não obedecem à palavra de Deus, mas não acreditam na palavra de Deus. Isso está errado. O homem deve acreditar na palavra de Deus. O homem deve obedecer à palavra de Deus. É mais importante. O homem deve acreditar na palavra de Deus. O homem deve obedecer à palavra de Deus. A mais importante é acreditar na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus, devemos obedecer à palavra de Deus. É mais importante, irmãos amados. É mais importante obedecer a Deus, obedecer à palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, acreditar em Deus. Quem acredita em Deus é de Deus. Mas aquele que não acredita em Deus é porque não é de Deus, é do diabo. Aquele que acredita em Deus é porque é de Deus. Mas aquele que não acredita em Deus é porque não é de Deus, mas sim é do diabo. Aquele que acredita em Deus é de Deus. Mas aquele que não acredita em Deus é do diabo. Irmãos amados, existem dois tipos de caminho. Existem dois tipos de caminho. O caminho do diabo e o caminho de Cristo. Aquele que não está no caminho de Cristo está no caminho do diabo. Mas aquele que está no caminho de Cristo não está no caminho do diabo. Aquele que não está no caminho de Cristo está no caminho do diabo. Mas aquele que não está no caminho do diabo está no caminho de Cristo. Aquele que não adora a Deus é porque adora a Satanás. Mas aquele que adora a Deus
é porque não adora a Satanás. Aquele que adora a Deus é porque não adora a Satanás. Mas aquele que adora a Satanás é porque não adora a Deus. Aquele que não adora a Deus é porque adora a Satanás. Quem adora a Satanás é de Satanás. Mas quem é de Deus é porque é de Deus. Irmãos amados, irmãos amados, irmãos amados, a mais importante é acreditar na palavra de Deus. Acreditar em Deus. A mais importante é acreditar na palavra de Deus. Acreditar em Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos acreditar em Deus. Aquele que não acredita em Deus, acredita no diabo. Mas aquele que não acredita no diabo é porque acredita em Deus. Aquele que não adora a Deus é porque adora o diabo. Mas aquele que não adora o diabo é porque adora a Deus. Quem é de Deus adora a Deus. Mas quem é do diabo adora o diabo. Muita gente respeitam a palavra de Deus, mas não acreditam na palavra de Deus. Irmãos amados, a mais importante é acreditar na palavra de Deus. A mais importante é acreditar na palavra de Deus. A mais importante é obedecer à palavra de Deus. A mais importante é obedecer à palavra de Deus. A mais importante é acreditar na palavra de Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos obedecer à palavra de Deus. É mais importante obedecer, acreditar na palavra de Deus. Devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos buscar mais ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Somos de Cristo.